Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma transmissão do canal do Brasil Lab no YouTube. Hoje para o nosso Demo Day 2023, evento de formatura da turma 7 do nosso programa de aceleração de startups GovTech. Meu nome é Guilherme Domingues, eu sou cofundador e CEO do Brasil Lab, o primeiro hub de inovação GovTech do Brasil, que desde 2016 acelera e conecta startups e órgãos públicos com o objetivo de fomentar a cultura de inovação e transformação digital no poder público brasileiro. Além do nosso programa de aceleração, o Brasil Lab também atua para fomentar a pauta de inovação GovTech no Brasil por meio de estudos, eventos, certificações e desse nosso programa de aceleração de startups, que com a turma de hoje já formou 150 empresas. Além de hoje estamos também desenvolvendo o primeiro programa de aceleração digital de municípios do Brasil, atualmente na sua primeira edição. Com isso, nós buscamos engajar líderes públicos e empreendedores em prol de uma agenda de inovação e transformação digital, não só para os governos, mas também para o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, acreditando no potencial e contribuição da tecnologia para enfrentar os desafios mais complexos vividos pela sociedade nos dias de hoje. Hoje, para nós, é um dia de festa, é a formatura de mais uma turma do nosso programa de aceleração. Desde que o Brasil Lab começou em 2016, sob liderança e visão da Letícia Piccolotto, toda a turma de aceleração é, na verdade, um chamado nosso de engajamento para a sociedade e que acaba também contando uma história. Dentro da nossa missão de levar inovação e transformação digital para o poder público, de fora para dentro, nós todo ano apresentamos desafios temáticos a partir de problemas públicos, em busca de soluções desenvolvidas pela comunidade empreendedora que façam uso de tecnologia e inovação para enfrentar esses desafios. Felizmente, ao longo desses 7 anos já de atuação do Brasil Lab, essa resposta tem sido sempre muito positiva. Ou seja, não só a comunidade empreendedora apresenta respostas, como também encontramos lideranças públicas que querem se engajar na adoção dessas soluções. Assim, ao longo do nosso processo de aceleração, não só aprimoramos e refinamos essas soluções sobre aspectos técnicos, como de modelo de venda para o poder público ou de métricas de impacto social do negócio, mas nós também buscamos gerar o maior número possível de conexões entre as startups e PMEs participantes, mas também delas com outros atores do ecossistema de inovação pública no Brasil. Ou seja, nós sabemos para onde vamos quando a gente começa o programa de aceleração, mas o que faz a beleza e o impacto de todo esse processo é muito mais a jornada do que o destino final. Como eu gosto de dizer, é muito mais as sinapses humanas que a gente gera ao longo do programa do que as sinapses mentais que cada participante tem enquanto vai participando das atividades de aceleração. Nós lançamos, então, ao ecossistema 3 importantes desafios. Essas foram as 3 temáticas que a gente trabalhou ao longo da turma 7. Então, a primeira é de cidades digitais e sustentabilidade, o que a gente chamou de Green GovTech, que buscava responder perguntas como quais tecnologias podem apoiar os municípios brasileiros no monitoramento e redução da pegada de carbono de suas atividades, como estimular a adoção de estratégias e inovações voltadas para compras públicas sustentáveis e inclusivas, quais soluções podem tornar as nossas cidades mais inclusivas, responsivas e também mais resilientes diante dos desafios ambientais e climáticos. Na vertical de digitalização de serviços de saúde, a Health GovTech, que foi o nosso desafio 2, nós buscamos encontrar tecnologias para apoiar o poder público no Brasil, seja União, estados ou municípios, na otimização da gestão de saúde pública no país. E no desafio 3, a gente trabalhou a vertical de otimização e eficiência tributária, ou Tax GovTech. De lá para cá, nós recebemos 185 inscrições de todas as regiões do Brasil. Nós selecionamos 19 empresas para iniciar o programa, sendo que 17 concluíram todas as etapas dos 3 módulos de aceleração, além das mentorias individuais que eles têm que realizar ao longo dessa jornada. Com essas startups a bordo, nós cumprimos uma jornada incrível. Foram 3 módulos de formação coletiva, com mais de 20 horas de conteúdo, como eu falei, em compras públicas e relações governamentais, em impacto social e experiência de usuário, mais de 50 horas de mentorias coletivas individuais, com uma série de outras sessões informativas e momentos de conexão com diferentes especialistas e representantes do poder público. Então, pessoal, hoje qual vai ser a nossa agenda do dia? A gente está nesse momento de abertura, em que eu estou contando para vocês um pouquinho do que foi o nosso programa de aceleração e essa jornada da turma 7. Daqui a muito brevemente, em 5 minutos, a gente começa a apresentação, então, de pitch das 6 finalistas e vai receber também as considerações da banca. Eu já vou falar para vocês rapidinho como é que vai funcionar esse momento. E em seguida a gente vai ter hoje a honra e o privilégio de receber como keynote speaker Camila Medeiros, que é diretora de inovação da Escola Nacional de Administração Pública, da ENAP, e a gente vai ter uma conversa sobre novas tendências e inovação no setor público brasileiro. E depois dessa meia hora de conversa com a Camila, a gente vai ter finalmente um anúncio
com o resultado das startups vencedoras, vai montar aqui o nosso pódio e vai encerrar o nosso evento de hoje. Nós hoje vamos ter, então, as apresentações das nossas 6 finalistas, a Clube, a Place, a TwoGov, a Quasar, a EagleCare e a Tuxto, que vocês vão conhecer. São 2 soluções que vieram do primeiro desafio, uma solução do desafio 2 e 2 soluções do desafio 3. Mais importante do que eu falar como é participar do programa de aceleração do Brasil Lab, é a gente ouvir uma palavra, e a gente pediu para os empreendedores e empreendedoras que participaram dessa nossa turma de aceleração, para que em uma palavra eles definissem o que foi participar da aceleração do Brasil Lab e o que eles esperam depois dessa aceleração. Em uma palavra, o que eu levo de mais importante da aceleração do Brasil Lab é a palavra autoridade. E o que eu mais espero depois da aceleração é a palavra vendas, óbvio. Como vai funcionar a dinâmica, né, das nossas apresentações? Então, cada empreendedor ou empreendedora vai ter até 5 minutos para fazer o seu pitch. Chegando nos 5 minutos, a gente vai encerrar, fechar o microfone ou pedir para que eles concluam a apresentação. Eles não são obrigados a usar os 5 minutos, eles podem fazer uma apresentação no tempo menor. Em seguida, eles terão até 10 minutos da banca para fazer considerações, comentários e perguntas. Os critérios de avaliação: qualidade e clareza do pitch, o perfil do empreendedor ou da empreendedora, quanto ao problema a ser resolvido, tanto a complexidade como o impacto que ele pode ter, né? Quanto à qualidade da solução apresentada, e principalmente se ela faz o uso de tecnologia e de uma inovação nessa solução, quanto à viabilidade do modelo B2G, ou seja, Business to Government, quer dizer, é um modelo que está claro como ele vai ser vendido ou pode ser contratado pelo poder público, e finalmente quanto ao impacto e a escala, se essa solução tem de fato um alto potencial de escalabilidade para alcançar um número maior de pessoas. Então já vou chamar, sem mais me estender muito mais, a Flávia Tissot para fazer o pitch da Place. Oi, Guilherme. Oi, Flávia, tudo bem? Tudo. Compartilhar a tela aqui para a gente ver se está tudo funcionando certinho. Tá bom. Pode me confirmar se está tudo certo? Tá, já apareceu. Beleza. Mas eu não estou vendo o cronômetro, então vamos dizer já juntos já aí. Está aparecendo? Já apareceu, pronto. Já está aí o cronômetro. Está tudo certo, vai começar na hora que eu falar valendo. Então, boa sorte. Fica tranquilo que eu faço uma contagem regressiva e só vai valer depois que eu falar o valendo, tá bom? Obrigado por você estar aqui hoje, Flávia. Muito boa sorte para você. Em 3, 2, 1, valendo. Bom dia, pessoal. Eu sou a Flávia, CEO e cofundador da plataforma Place, e nós somos uma plataforma de dados para planejamento urbano. O contexto da nossa ferramenta trabalha dentro dos setores de licenciamento, planejamento e urbanismo. E para contar um pouquinho mais desse contexto, eu trouxe uma mini historinha onde a gente imagina assim um empreendedor, uma empreendedora que está chegando na sua cidade e ele quer fazer um prédio, quer fazer uma casa, quer entender o potencial daquele terreno. Então, estou procurando um terreno para comprar, para poder construir. E quando eu vou entender essa legislação, eu tenho muita dificuldade de compreensão. Então, inicialmente, tanto de entender o que eu posso fazer, quanto de acesso a dados. Eu não sei em qual site eu vou entrar, eu não sei aonde procurar informação. Por outro lado, o poder público também não tem braço suficiente para auxiliar a população nesse tipo de informação, e muitas vezes o próprio gestor e o servidor têm dificuldade de acesso a essas informações. Então, é nesse contexto que entra a plataforma Place. A gente entende que a chave desse problema é a comunicação, e para isso nós temos 4 módulos de soluções que vão ir resolvendo esses problemas conforme eu vou contando essa historinha. A primeira delas é o nosso sistema de informação e certidão de zoneamento, que é o nosso sistema principal, que é basicamente onde a gente mapeia o plano diretor de cabo a rabo dentro de um ambiente 3D. Então, a gente tem aqui um sistema onde a gente visualiza qualquer lote da cidade, todas as volumetrias da cidade, a gente pode selecionar qualquer lote e já ter um grande resumo de tudo que eu posso, o que eu não posso fazer naquele terreno. Zona, índice de aproveitamento, alturas máximas, e já visualizar a volumetria que eu poderia fazer de um prédio, de uma casa dentro daquele terreno, consigo exportar tudo isso, camadas, PDFs. Além disso, a gente fez também um sistema de inteligência artificial de tira dúvidas de legislação, que é como se fosse um chat que fica ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, ajudando a população nessas dúvidas. E o interessante aqui é que esse chat ele é alimentado com as dúvidas de legislação específicas da cidade.
Então, a gente vai colocar essa inteligência artificial a aprender a partir do plano diretor, do Código de Obras, da lei de uso e ocupação do solo, do município em específico. Então, eles conseguem ajudar a população nessas dúvidas. Mas, digamos assim, eu já entendi o que eu posso fazer no meu lote, já fiz o meu projeto, agora eu tenho que aprovar esse projeto. E não é só um empreendedor querendo aprovar, são vários. Nesse momento, o poder público, o servidor, não tem também efetivo para conseguir dar conta de todos esses projetos, principalmente porque muitos desses projetos vêm com errinhos mais básicos. Então, a nossa ideia aqui é conseguir diminuir essa pilha de projetos que o servidor tem que aprovar. Com isso, a gente vem ao nosso terceiro módulo, que é o nosso módulo de pré-aprovação de projetos via volumetria. Dentro desse mesmo sistema que eu tinha mostrado antes, a gente consegue, o arquiteto, o engenheiro, adicionar a volumetria do seu projeto, adicionar o seu predinho, digamos assim, né? A gente tem toda a integração com o sistema BIM para conseguir fazer isso, onde o nosso sistema vai validar em tempo real se aquele projeto está ou não de acordo com as normativas. Então, se ele está passando de altura, se ele está obedecendo às taxas, toda a taxa de permeabilidade e tudo mais, se ele já está verificando todos esses indicadores, e então, agora sim, o empreendedor pode ir lá e aprovar isso com o poder público. Então, no final da história, a gente tem todo um dashboard de monitoramento e o empreendedor, né, fica feliz se já tem o seu projeto, já consegue aprovar, mas ainda assim, o gestor público ainda tem que tomar conta dos próximos passos da cidade. Então, o próximo problema a ser resolvido aqui é entender para que lado a cidade vai, como que eu vou ajudar o poder público no planejamento urbano das próximas legislações. Então, nisso a gente também tem o nosso último módulo, o quarto módulo, que é um sistema de predição de cenários. Esse sistema a gente já implementou com a Prefeitura de Porto Alegre, e é basicamente um mapeamento das potencialidades e fragilidades do município, onde a gente consegue ver onde tem hospitais, onde tem escolas, inclusive ali dentro já consegui simular como que ficaria determinada região se tiver prédios mais altos, se tiver prédios mais baixos, ser realmente uma ferramenta de planejamento urbano para o gestor público, para a equipe de planejamento. Tudo isso dentro da mesma interface, uma interface simplificada e amigável, né, que já foi validada pelo mercado. Então, a gente coloca todos esses 4 módulos em conjunto, mas eles podem ser contratados separadamente. A gente diz que a gente vai do planejamento urbano até a escala do lote. E finalizando, nosso modelo de negócio é SaaS, software como serviço. A gente tem um custo de implementação mais anuidade, que inclui treinamento, suporte, toda a digitalização dos dados. Nosso preço vai por faixa de população, para conseguir atender todas as faixas, né? Um tempo de implementação de 6 a 10 meses e contratação sendo por pregão, compra direta, elegibilidade ou até marco legal. Hoje nós estamos em 2 cidades, São Paulo e Porto Alegre, não via contratação direta da prefeitura. Estamos entrando em Blumenau e São Leopoldo, já foram mais de 30 mil usuários impactados e mais de 70 mil lotes analisados, certidões de zoneamento lançadas dentro do nosso sistema. Muito obrigada. Dessa vez sobrou tempinho, Guilherme. Olha lá, muito bom. Parabéns, muito bem, ó. Sobrou 5 segundos. Certinho, muito bem, parabéns. Foi para devolver os que eu fiquei devendo ali na última. Muito bom, excelente, excelente. Eu acho que está bastante clara a solução, o que vocês fizeram, né? E o potencial aí que vocês têm. A gente às vezes precisa ter um tempinho para receber as perguntas, mas já acabamos de receber aqui uma primeira do Marcos Zanata, que é o nosso também fundador da Prova Digital, uma das GovTechs de maior destaque aqui do Brasil, né? E que trabalha com essa questão de aprovação de projetos. Então a gente pode disparar o cronômetro de pergunta. A pergunta dele é: quem faz a alimentação e parametrização dos parâmetros urbanísticos? A equipe da Place ou tem algumas coisas que a prefeitura pode fazer? E o que exatamente, né? E se existe previsão, você quer responder esta? Responde a primeira, daí eu faço a segunda. Bom, tem uma segunda parte equipe dele. Já respondendo para o Marco, é a nossa equipe, a gente busca e entende todo o plano diretor, porque a ideia também não é que a gente, como eu mencionei, a comunicação é uma parte muito importante. Então, a gente primeiro estuda o plano diretor, estuda o que o usuário, o arquiteto vai ter que entender, para depois colocar ele dentro do nosso sistema da forma mais mastigada possível, até porque a nossa equipe é toda de arquitetos. Então, a gente tem esse lugar de fala, digamos assim, o Marco também, né? Então, ele entende bem desse assunto. Legal. E ele aí perguntou, a segunda pergunta dele é se existe previsão para disponibilizar a ferramenta via API para que soluções de protocolo possam usar o motor. Temos essa previsão, mas a gente não tem certeza exatamente ainda de quando isso vai estar disponível. Já mencionando um pouco mais para o Marco também, a gente ainda, essas soluções que eu mostrei, a gente só foi contratado, a única que a gente já tem um case, né? Foi com a Prefeitura de Porto Alegre,
mas não foi uma contratação direta da prefeitura. Então, a gente quer inicialmente primeiro lançar com alguma prefeitura para então, no segundo momento, né, ter essa disponibilização via API. Ótimo. Deixa eu pegar aqui, a gente já tem bastante perguntas chegando, excelente. O Léo Ladeira também, que é CEO do portal de compras públicas, outra GovTech das maiores que a gente tem aqui no Brasil. Obrigado por estar com a gente hoje, Léo. Ele pergunta se o serviço apresentado, que envolve um caminho aparentemente extenso de configuração, qual é a previsão de tempo de implantação e qual o peso financeiro disso no modelo de contratação de vocês? Boa, obrigada, Léo, pela pergunta. O nosso tempo de implementação, ele vai muito da quantidade de módulos, tá? Uma prefeitura que contratar todos os módulos, esse tempo vai ser bem reduzido, porque o módulo que nos demora mais tempo é o inicial, né? Que é todo o corpo da ferramenta. Mas a gente está prevendo contratação de todos os módulos, pode ir de 6 até 11 meses de tempo de implementação, a depender da quantidade de base de dados. E tudo isso a gente está organizando em termos de custo por tamanho de prefeitura. Então, isso vai desde aí de um valor lá de 200 mil por um módulo até um pouco mais, a depender da quantidade de módulos que forem contratados no sistema. Ótimo. A Ana Varenga, procuradora do município de Belo Horizonte, pergunta se tem possibilidade de sugestões da plataforma sobre necessidade de aumento de vias, impacto no trânsito e outros equipamentos urbanos. Boa pergunta. Isso aí tá até nos nossos próximos passos aí da ferramenta. A gente entende que no momento que a gente entra dentro da prefeitura, a gente consegue até personalizar a ferramenta a partir disso. Mas tudo isso depende das informações que a gente consegue coletar. Então, por exemplo, Porto Alegre, a gente conseguiu colocar muita informação desde acidentes de trânsito, linhas de ônibus, e tudo isso conseguir propor esses dados. Então, isso depende também da quantidade, do tamanho do município e da quantidade de dados, né? Legal. E a Luana Moraes, do BidLab, que está aqui com a gente hoje também, agradeço a presença dela, pergunta se você já tem uma análise de resultados em relação à redução do tempo de processamento de pedidos, enfim, nesses pilotos que vocês já rodaram. Obrigada pela pergunta. Ainda não, inclusive acho que é até interessante mencionar, já que eu não tive tempo no meu pitch de comentar, mas a nossa empresa ela começou via iniciativa privada, tá? Então nós somos arquitetos e nós iniciamos a nossa ferramenta para resolver um problema que nós tínhamos internamente. E aí começamos a vender ela para arquitetos, incorporadores e tudo mais. Então a gente tem uma validação muito forte na iniciativa privada, mas com prefeituras a gente ainda não realizou a nossa primeira venda. Então por isso que a gente não consegue dizer, não, diminuiu X tempos ou Y tempo. Mas a gente consegue mostrar tudo isso via iniciativa privada a partir do quanto acelerou o processo para as incorporadoras. A gente tem uma validação muito forte, principalmente em São Paulo, a gente tem 50% do mercado de incorporadoras já utiliza a nossa ferramenta. Legal. O Felipe Monteiro, do Casal Leonardo, pergunta qual é o ticket médio dos módulos que vocês estão imaginando. Boa. Na verdade, isso depende bastante do tamanho do módulo, né, e do tamanho da cidade. Então, a gente tem módulos aí, por exemplo, de inteligência artificial que vai ali na casa de 160, pensando num município ali de mais ou menos uns 100 mil, 150 mil habitantes, até módulos que já vão até 500 mil quando a gente inclui todas as outras ferramentas juntas. Então, a gente, separando por tamanho de módulo, por tamanho de município, a gente consegue também facilitar esse acesso. Muito bom. Deixa eu pegar aqui mais uma. O Joelson Veloso, que é Relações Públicas da Gringo, uma startup, trabalhou também muito tempo na Secretaria de Governo Digital, pergunta qual é o esforço de setup da solução para o gestor público, tanto do ponto de vista de integrações, por exemplo, sistema de gestão eletrônica tipo SEI, quanto de construção de equipes e capacidades técnicas, por exemplo, a manutenção do script da IA no chat. Boa, obrigada pela pergunta. Bom, tudo isso é conosco, tá? Toda essa manutenção da IA e tudo mais, isso inclusive, como a gente comercializa, a gente tem um custo de setup mais uma anuidade, e essa anuidade já está incluindo essa atualização. Então, é um custo que a gente coloca interno, né, em termos de infraestrutura, em termos de atualização e entendimento da legislação. E em termos de implementação, nós temos inclusive uma relação de já se conectar a nossa ferramenta às ferramentas já existentes. Então, se é um município, por exemplo, que já tem o seu sistema GEL, já tem toda uma base de dados, a gente já busca essa base de dados automaticamente, então o município não tem o trabalho de buscar esses dados, né? Mas os municípios que ainda não têm, é um trabalho que a gente internaliza. Toda essa questão de digitalização é um trabalho nosso, até por isso esse tempo de implementação aí de 6 a 11 meses, né? Inclui todo esse tempo inicial de setup. Legal. O Jean, eu acho que a gente tem, eu vou tentar juntar aqui 3 perguntas que o Jean Matos, da Prodabel, te deu parabéns pela apresentação,
e perguntou se a solução permite interação entre órgãos municipais intervenientes e se a Place oferece consultoria e levantamento em campo. Aí o Denimárcio Borges, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Turismo de Rio Verde, em Goiás, pergunta como é feito o mapeamento dos lotes e construções existentes. E aí o Adriano Pitoli, que é o head do Fundo GovTech da Capital, perguntou se a empresa traz soluções para regularização fundiária urbana, para ocupação irregular. O que também conversa com a pergunta do Pedro Henrique, da Prefeitura de Serra, sobre como funcionaria a integração entre sistemas legados e licenciamentos, se vocês já conseguiram fazer essa integração, enfim, e a Luciana Lobo, da Secretaria de Urbanismo da Fortaleza, também. A solução prevê a integração de outras legislações, como lei de uso de ocupação do solo e leis acessórias? Então, acho que é um pouco dessa questão da integração de lei, das leis e das soluções, por favor, Flávio. Vou tentar juntar 4 em uma só. 5 perguntas, né? Mas vamos lá, vamos de trás para frente, tá? Em relação à integração com outras legislações. Sim, até por isso que eu mencionei que a gente estuda inicialmente, esse estudo não é feito sozinho, a prefeitura também vai ter todo o seu local de nos dizer, não, Flávio, acho que a gente tem que colocar essa legislação. Então a gente coloca todas elas dentro do nosso combo, até legislações que às vezes possam não parecer que tem muito a ver com o urbanismo, mas uma parte ambiental, uma parte de patrimônio histórico, a gente inclui junto, então tem toda essa integração. A integração em sistemas legados de licenciamento foi o que eu mencionei anteriormente, a gente tem uma conexão com os sistemas já existentes, então o sistema GEL, que a gente possa buscar os dados que já existem. Em termos aí, já separando as outras perguntas, em termos de consultoria em campo e mapeamento de dados, tá? A gente não tem o trabalho, a gente não oferece, né, esse serviço de levantamento de dados. A gente tem parceiros que oferecem, então em várias prefeituras a gente já está entrando junto a parceiros nessa lógica, mas nós somos a tecnologia, então a gente não vai a campo fazer a medição de lotes e tudo mais, então por isso que a gente está buscando parceiros nesse sentido. Em termos de regularização fundiária, acho que a resposta é meio parecida, né? Num contexto em que a gente não faz essa medição, a gente não trabalha especificamente com isso, mas no momento em que a gente tem um sistema onde a gente visualiza tudo isso, é muito simples a gente personalizar para conseguir facilitar esse acesso. Então, no momento que a gente já tem esse acesso a esses dados, a gente consegue personalizar. Não, vamos ter esse foco mais específico aqui para regularização fundiária, para entender as áreas que estão em decadência, enfim. A gente consegue ter esse tipo de personalização de acordo com o município, né? Digamos que o grande mistério é, primeiro, ter toda essa ferramenta no ar. Depois que a gente tem ela, a gente tem uma personalização muito simples a ser feita junto com o município. Legal. Eu vou até usar daí a pergunta que o Guilherme colocou aqui para a gente, que era qual que é a capacidade, o Guilherme Baima, qual a capacidade computacional de hardware e software que o município contratante precisa ter para aplicar a plataforma? Na verdade, tudo isso, toda essa infraestrutura vai ser com a gente. Então, Tá. O município não precisa ter todo um sistema na nuvem, enfim. Inclusive, a gente, na nossa consultoria com a AWS, né, foi a primeira dúvida aí que a gente tirou com o pessoal. Todo o sistema de infraestrutura é nosso, a gente já está qualificado pela AWS para tudo isso. Então, inclusive, questão de anuidade, enfim, é relacionado a todo esse custo ficar conosco. Então, a gente não onera o município nesse sentido. Tá. Eu vou juntar uma pergunta do Marcelo Faquina do CAF, que é o que acontece se o município tem um cadastro técnico multifinalitário desatualizado, e o Adão Rodrigues, da Prefeitura de Araguaína, perguntou se vocês apoiariam o município na revisão da planta genérica de valores. Boa pergunta. Então, se tem um cadastro desatualizado, assim, faz parte, a maioria dos municípios que a gente trabalha, a gente entende que isso acontece, então a gente sempre dá a possibilidade tanto de ter os lotes ali, mas também do usuário mesmo poder desenhar o seu lote, então a gente entendendo que a maioria dos municípios não vai ter esse cadastro atualizado e a nossa plataforma não pode servir só para os que já têm, né? Então a gente permite que os usuários possam desenhar o seu terreno ali e aí sim poder fazer toda a sua análise, e a gente consegue sim apoiar também na revisão, até com parceiros que a gente tem dentro da nossa rede de parceiros, como o Instituto de Cidades Responsivas também. Legal. Gente, a gente estourou já o nosso tempo de perguntas. Eu estava aqui já no bastidor falando com o nosso time como ficou excelente a nossa banca desse ano, porque só foram perguntas excepcionais. E fiquem tranquilos que todas as outras que não foram respondidas estão aqui no nosso chat. A nossa equipe está reunindo isso tudo num documento também separado já do hoje e vai encaminhar para o pessoal, para eles poderem fazer contato com vocês e responderem. Recebi perguntas aqui da Andréa Mota sobre internacionalização, se vocês estão olhando para isso, também enfim, de uma série de temas aqui, de modelos 3D que vocês fizeram. Muito obrigado pelas perguntas da nossa banca, mas obrigado, Flávia, a você pelas respostas, estava bem afiada, assim como a Maria Lígia, veio a pergunta, já respondeu na hora, e o que é bom é isso, se gerou essa quantidade de pergunta, é porque você gerou um interesse muito grande da nossa audiência, isso é o mais importante, tá bom? Obrigado, tá? Obrigada, Guilherme.
Muito bem. Então, com isso, a gente encerrou as apresentações do Desafio 1, relacionados ao Desafio 1 em cidades sustentáveis, o Green GovTech, como a gente falou. O que é a premiação, né? Então, as 3 melhores empresas, ou que forem hoje aqui mais destacadas, é uma participação prioritária de destaque em eventos, reuniões e espaços que o Brasil Lab ocupa e que parceiros do Brasil Lab ocupam ao longo dos 6 meses subsequentes ao programa, né? Além da ampla divulgação sobre a solução e em conteúdos do Brasil Lab para as redes sociais e imprensa, uma inscrição gratuita no selo GovTech do Brasil Lab pelo período de 12 meses, e ainda, para a primeira colocada, 15 horas de mentorias individuais com a equipe do Brasil Lab, para que ela possa refinar o seu modelo de negócio. Então eu queria anunciar agora quem ficou em terceiro lugar. A gente vai fazer como pódio olímpico, vai do terceiro lugar para o primeiro lugar. Quem vai receber a medalha de bronze na turma 7 do Demo Day 2023 do Brasil Lab é a Tchugov. Parabéns, Tchugov. Parabéns, Diego. Muito bom, viu? E queria, então, parabenizar como o nosso segundo lugar do Demo Day 2023 da turma 7 do Programa de Aceleração de Startups GovTech do Brasil Lab, a Quasar Tecnologia. Muito bom. Parabéns, Lucas, parabéns para todo o time pela jornada de vocês. Então, a startup que é a grande vencedora da turma 7 do Programa de Aceleração de Startups GovTech do Brasil Lab é a Place. Parabéns, Flávia. Parabéns, time Place. Muito bom, gente. Mas quero deixar um abraço muito especial para a Flávia, que era a nossa caçulinha. Ela sabe disso, que era a representante mais nova do nosso programa de aceleração, mas fez um caminho brilhante, sempre muito dedicada, sempre liderando, colocando e absorvendo muito, né, os feedbacks que você recebeu. Então, Flávia, eu acho que principalmente contou muito para a banca do que a gente viu aqui na avaliação, é esse potencial de escala e de inovação e do quanto vocês estão, de fato, enfrentando uma dor real dos municípios. Flávia, por favor, quais são as suas impressões desde Porto Alegre com essa vitória da Place? Meus parabéns mais uma vez. Muito obrigada, Guilherme. Muita surpresa aqui. Comemorei aqui em silêncio. Mas não, muito obrigada. Eu já comentei para todo mundo, né? Mas agora, externalizando aqui, essa aceleração do Brasil Lab para nós foi com certeza um divisor de águas, assim. Eu posso falar o Place antes e o Place depois. Para nós mudou muito, principalmente para mim, que estava à frente, mas para a equipe também. A gente fala todo dia a respeito disso, e os rumos da nossa empresa certamente mudaram e vão mudar muito mais, né? Depois da aceleração. Então, agradecer a ti, Guilherme, e a toda a equipe, né? As meninas que estão aí todo santo dia nos respondendo todas as dúvidas e tudo mais. Acho que as amizades que a gente fez na aceleração também, tá? Foram bem importantes. Eu tenho certeza que a gente vai fazer muito negócio ainda e sair muito junto. E principalmente agradecer a minha equipe que tá assistindo agora, tá todo dia aí fazendo tudo isso que eu mostrei hoje, tudo que eu mostrei feito acontecer. É uma equipe que está desde 2021 ali batalhando todo dia para fazer isso. Então, parabenizar a eles, não a mim por aqui. Muito obrigada, gente. Excelente, Flávia, parabéns. É isso mesmo, ninguém faz nada sozinho e ninguém vai longe sozinho, né? Então, vocês têm que entender sempre isso. Vocês estão com a equipe aí, que é esse grupo que vai fazer. Muito obrigado pela atenção de todos e todas vocês. Até a próxima. Tchau.